Olá a todos e a todas, tudo bem? Vamos aqui fazer uma apresentação sobre o planejamento de ensino na educação digital humanizada. Essa é uma apresentação rápida com alguns poucos slides, mas para problematizar essa questão de como fazer o planejamento de ensino do ponto de vista da educação formal, né? Desde a educação básica até a pós-graduação, mas como nós podemos utilizar os princípios e a base da educação digital humanizada para fazer um planejamento de ensino que seja adequado a essa era digital, essa vida híbrida que todos nós vivemos, jovens, crianças, jovens e adultos, né? Isso é importante dizer que isso é aplicável em todos os sistemas e modalidades de ensino, desde uma aula independente até um curso, um projeto pedagógico, a um currículo como um todo, né? Também há cursos de extensão, cursos online ou físicos. Então, eu vou aqui apresentar rapidamente para vocês. Depois tem outros textos que vocês podem consultar a esse respeito e toda uma sugestão de livros e vídeos complementares. Então, como fazer educação digital humanizada na prática, né, e de forma híbrida? Então, aqui vamos consultar, aqui tem um artigo muito interessante, que é uma meta-análise de revisão sistemática, produzida, publicada em 2020. Então, é um estudo de muita qualidade, bastante recente. Ou seja, é hora de parar com as tentativas de tornar a experiência de ensino online semelhante ao ensino físico, né? O erro mais comum que novos professores online cometem é assumir que o que funciona na sala de aula física funcionará online. Criar um curso de sucesso envolve muito mais do que apenas colocar um curso projetado para um ambiente físico, colocar ele na internet. Ferramentas sutis de interação e avaliações criativas precisam ser incluídas, a fim de criar, aí com esse objetivo, uma verdadeira comunidade de aprendizagem. Acho que esse é uma ideia central, ou seja, que nossos cursos, currículos, que o processo de aprendizagem possa se transformar numa comunidade viva, vibrante de aprendizagem. Isso pode ser feito da melhor forma por aqueles que têm conhecimento acumulado sobre ensino e aprendizagem online. E se esperamos que professores se tornem esses especialistas da noite para o dia por conta própria, estamos definindo que eles vão falhar. Então, não é o número de tecnologias que o corpo docente incorporar ao design geral de um curso que ganhará o dia. É, sim, a pedagogia, ou seja, a metodologia. Especialistas em e-learning, designers educacionais, né, sabem disso. Então, eu acho que tem uma questão fundamental, primeiro, que é a importância de se criarem comunidades de aprendizagem, pensar isso no lugar de turmas e disciplinas, mas espaços onde as pessoas podem aprender de forma mais ilimitada, de forma mais criativa, de forma mais autônoma, inclusive com a participação dos professores e a mediação dos professores, mas de alguma forma, e utilizando metodologias ativas, como o aluno como centro desse processo e as relações entre eles como centrais, né, como sujeito ativo do processo. Mas da mesma forma eu queria aqui usar uma metáfora com vocês que é como assistir um filme. Vamos imaginar assim, a educação, uma forma de educar é isso, sentar no sofá da sua sala, ligar a televisão e vem ali e passa um filme para você. E aí você assiste, né, a antiga sessão da tarde, assiste aquele filme. Você assistiu, é ótimo, né? A TV é uma coisa muito bacana, a tecnologia, você viu ali, sentiu, se emocionou com o filme e tal. Isso é uma coisa, isso é um nível, né? Isso é um nível. Outra coisa é você, mesmo no sofá da sala, sentar ali e ligar algum streamer, ou YouTube, ou Netflix, essas empresas de transmissão, e você decidir o que você quer ver. Não escolherem por você, mas você escolher. E aí você já tem um outro encantamento. De alguma forma você pode fazer uma escolha do que quis ver naquela hora.
Uma outra coisa é você escolher um filme, isso é um outro nível. Outra coisa é você escolher um filme para assistir e ir ao cinema. Né? Então você vai, tem toda aquela imersão, sai de casa, se prepara, e você está ali imerso nesse universo de sons e imagens, né? Do que você escolheu. Isso tem um outro nível de qualidade. Já um quarto nível, para colocar a questão mais interessante, é não assistir, mas digamos que você tenha sido convidado para ser ator nesse filme, né? Para participar do filme. Então você teve que ler o roteiro, teve que treinar, interpretar, conhecer um pouco da história, conversar com o diretor, ver como é que faz e interpretar. Ou seja, você mergulhou por meses, né? Às vezes mais tempo nesse filme, e é um outro nível, uma outra relação que você tem. E ainda um outro nível é o autor desse roteiro desse filme, ou seja, quem primeiro imaginou essa história, pensou sobre isso, se envolveu, sonhou com isso e colocou. É um outro nível. Ou seja, o que nós queremos quando falamos de comunidade de aprendizagem com liberdade, com autoria, com envolvimento, com engajamento? O que nós queremos é que haja um envolvimento do estudante, que ele possa passar e navegar por esses diferentes níveis de envolvimento, que ele possa ser autor também, que ele possa fazer as suas escolhas, que ele possa estar imerso, que ele possa compartilhar e exercitar a escuta, inclusive sobre o que o professor e a experiência do professor tem a dizer sobre esses conteúdos. Então, é desse nível de qualidade de aprendizagem, de processo de ensino de aprendizagem que nós estamos falando. Então, a ideia de criar comunidade de aprendizagem, que seja que possamos estimular a presença cognitiva, a presença social, o pensamento crítico, que haja presença de ensino e que seja estimulado o sentimento de pertença a essa comunidade de aprendizagem. E aí vários estudos já relatam como esse sentimento de pertencer a uma comunidade é um preditor, ou seja, aponta para melhor desempenho do estudante, para um desenvolvimento melhor, para uma aprendizagem mais significativa. Então esse engajamento ele é fundamental e que seja um engajamento colaborativo em um ambiente onde o estudante se sinta com prazer e à vontade de colaborar e de interagir, de compartilhar. Mas isso só vai acontecer se for uma experiência genuína de aprendizagem significativa com relação para a vida dele, e que o estudante perceba que há também um engajamento e uma ética, um cuidado autêntico do professor em também participar desse processo. Por isso, um dos princípios da educação digital humanizada é também resgatar essa ética do docente, que é também alguém que aprende nesse processo e que se arrisca, né, a participar de um processo mais aberto e livre dentro de uma temática da disciplina e de conteúdos que vão ser trabalhados, muitos conteúdos, sim, que eram previstos anteriormente no programa, mas talvez N outros conteúdos que vão aparecer e que vão ser aprofundados de forma até inesperada, mas que podem ser personalizados por parte do estudante. E aí tem muitas metodologias, que é o que a gente vai ver aqui, que podem ser adequadas e facilitadoras desse processo e desse planejamento. E aí entramos no planejamento propriamente dito, com a previsão de estratégias, metodologias e também de plataformas colaborativas, né? Então aí algumas metodologias, espaço, sala de aula invertida, rotação de diferentes espaços de aprendizagem síncronos, espaços assíncronos, espaços físicos, digitais, níveis de autonomia e autorregulação da aprendizagem, ou seja, incluir a questão da autoaprendizagem, do autoestudo, espaços de autoestudo que desenvolvam a autonomia de ser valorizado, da interdisciplinariedade, né, aqui de novo, tempo de autoestudo, de inovações disruptivas, de salas de aula abertas, com participação entre curso, entre outras instituições, com outros países, com ex-alunos, com comunidades externas, com o público em geral, com as pessoas do bairro, derrubar as paredes
da antiga sala de aula física do século XIX e trazer para esse mundo híbrido na era digital com novas possibilidades enriquecedoras do processo de aprendizagem. E para isso, lançar a mão, utilizar metodologias mais ativas, aprendizagem baseada em projetos, metodologia da problematização, estudo de caso, PBL, Problem Based Learning, Team Based Learning, né, aprendizagem baseada em equipes, STEAM, aprendizagem por descobertas, por pesquisas e uma série de outras metodologias inovadoras e ativas. Plataformas e ferramentas de colaboração online também são fundamentais e devem ser utilizadas e tem várias para essa finalidade. O plano da disciplina, e vendo um pouco mais do ponto de vista prático, até como docente ou como futuro professor, definir objetivos de aprendizagem, o que eu, professor, quero que os alunos aprendam no tempo previsto, estipulado para essa disciplina, em tópicos passíveis de acompanhamento e autorregulação da aprendizagem por parte do estudante. Importante considerar o que os alunos têm interesse também por aprender, que alunos são esses, né, durante o seu tempo na disciplina. Uma discussão muito interessante que eu já tive fisicamente, presencialmente com muitas turmas, quem é o dono do tempo da disciplina, né? Então ali 40 pessoas, 50, 30, quem é que é o dono desse tempo? Quem decide o que ali vai ser discutido? Como é que isso pode ser negociado entre as partes? Numa relação mais horizontalizada e menos impositiva, né? Mais democrática. Acho que esse exercício da democracia, da liberdade, da flexibilidade tem que ser resgatado e trazido para o cotidiano e para as práticas educativas. Então daí vem a importância da personalização, da participação ativa, da autonomia e do engajamento. Porque também quando o estudante se sente parte construtora daquele tempo de aprendizagem, ele também efetivamente se interessa e se envolve com mais facilidade. E aí os conteúdos, né? E aí eu acho que combatendo aquele tipo de prática expositiva, conteudista, né? Os conteúdos eles entram, aquelas práticas dos séculos anteriores, esses conteúdos entram e são valorizados e tem um outro sentido na medida em que eles são utilizados e eles servem para entender a realidade, não como um fim em si mesmo, que é, aliás, uma desvalorização da ciência e dos conteúdos, né, quando eles são jogados de qualquer forma, sem significado e sem relação com os interesses de pesquisa, com os trabalhos individuais ou de grupos dos alunos. Então, o conteúdo ele alimenta na medida em que ele é meio, nunca confundi-los com o fim. Por isso, os objetivos de aprendizagem que puxam a disciplina e precisam, inclusive, ser negociados com os estudantes e terem espaços para que dentro deles, com essas metodologias, os estudantes possam, dentro de grandes objetivos de aprendizagem, aprofundarem determinados saberes e fazeres, habilidades, competências e atitudes que são necessárias para que sejam trabalhados esses objetivos de aprendizagem. E os conteúdos entram aí, valorizados nesse sentido de contribuir para pensar a realidade, né? Ou seja, com sentido para a vida. Do ponto de vista metodológico, a definição de diferentes abordagens metodológicas utilizadas, eu já citei algumas, que incluem também debates, atividades de grupo, espaços online ou físicos, espaços inclusive comunitários, a biblioteca, né, e outros espaços. E aí sim, espaços de aprendizagem, espaços que os alunos devem percorrer para que os objetivos de aprendizagem sejam trabalhados e relacionados à metodologia utilizada. Por exemplo, aí mais alguns exemplos, né, do ponto de vista especialmente mais digital. Rede social, pode ser o Facebook, o Yammer, que é ligado ao Teams, o Elg, que é uma rede social livre, a ferramenta A Hipótese, que é uma ferramenta interessantíssima que eu utilizo muito, inclusive nesse curso de educação digital humanizada, que é uma ferramenta de leitura coletiva e de aprendizagem social, de comentários e debates sobre textos em PDF ou outros.
links no Teams, portfólios no OneNote para instituições que trabalham mais com a Microsoft, fórum de debates, PDF Annotation, que é um plugin que pode ser utilizado no Moodle, que é um software livre já que existe há mais de 15 anos, de muito sucesso, e que qualquer professor pode também utilizar ou adotar na instituição de ensino. Redes sociais, blogs, sites de pesquisa, leitura, isso tudo são espaços de aprendizagem e precisam ser incluídos no que antigamente se chamava de aula, né? São todos espaços de aprendizagem importantes e que incluem também avaliação entre pares, que podem ser utilizados no ambiente Moodle, tarefas ou webconferência, um grupo do WhatsApp, simulações online, podcast, áudio. O podcast é muito interessante. Muitos alunos ainda têm dados móveis e conexões precárias e às vezes têm dificuldade de assistir vídeos, então o áudio é uma ferramenta muito interessante que pode ser bastante utilizada. Vídeos no YouTube ou em outras plataformas, laboratórios físicos ou virtuais, biblioteca física ou online, visitas virtuais ou físicas, museus, empresas, portal de periódico da CAPES, o Google Acadêmico, a própria sala de aula física, conferência com especialistas online, enfim, essa definição que tem que aparecer, inclusive, prevista no plano da disciplina, de quais são os espaços, os cenários de aprendizagem que vão ser interessantes para trabalhar o tipo de objetivos de aprendizagem propostos. E também a previsão de diferentes tempos para cada um desses espaços definidos, ou seja, como é que vão ser esses tempos? Vão ser assíncronos, ou seja, é possível que cada um tenha liberdade e a flexibilidade de utilizar o seu tempo da melhor forma possível, ou vão ser tempos restritos, ou seja, restritos a um mesmo momento onde todos têm que se encontrar, né, caso seja realmente necessário. E esse peso, né, tem que se ter um cuidado, claro, para não sobrecarregar de atividades síncronas, porque aí é aquela tendência de transferir o ensino físico síncrono para o ambiente online. Né? No ambiente online, se bem trabalhado, a aprendizagem síncrona pode ser muitíssimo superior, peço desculpa, a aprendizagem assíncrona pode ser muitíssimo superior à aprendizagem síncrona, ou seja, é possível trabalhar com liberdade as pessoas aprenderem em diferentes tempos, e isso pode ser muito produtivo, especialmente em fóruns de discussão, em espaços online, em comentários sobre vídeos, em discussões de artigos, de PDF e uma série de atividades. É preciso, então, prever uma duração, um cronograma e objetivos de aprendizagem trabalhados, o papel do estudante em cada um desses cenários, nesses tempos, e o papel do docente. É importante se definir também nesse planejamento, no plano da disciplina, quais são os recursos necessários, materiais de laboratório, smartphones, dados móveis, banda larga, computador pessoal, o que vai ser preciso, suporte, apoio informático, login, acesso a plataformas. Né? E encerrando, assim, concluindo essa introdução, é uma etapa importante de avaliação da aprendizagem. Ou seja, a avaliação tem que ser das aprendizagens, a avaliação tem que ser para a aprendizagem e a avaliação tem que ser um instrumento de aprendizagem, ou seja, a avaliação como aprendizagem. A avaliação precisa ser, então, processual e também pode ser uma avaliação final, certificadora, se assim for exigido. Mas, fundamentalmente, é o que pode ser feito para se verificar, inclusive segundo múltiplos instrumentos, se os objetivos de aprendizagem estão sendo, do ponto de vista processual ou do ponto de vista final, certificativo, se eles foram trabalhados. E aí esses objetivos de aprendizagem, eles têm que ser avaliados também de forma personalizada. Ou seja, até que ponto cada pessoa trabalhou esse objetivo de aprendizagem ou simplesmente não os trabalhou. Né? Então, é preciso se usar instrumentos diversificados que estimulem a autorregulação da aprendizagem, né? Então também a autoavaliação, que estimulem a autonomia do estudante, ou seja, que os objetivos de aprendizagem fiquem claros e que o que se espera em termos de trabalho dos estudantes fique claro nesse processo.
tanto ao longo da disciplina quanto também para a vida, ou seja, o que se espera que ao longo da vida o estudante também utilize para ele desses objetivos de aprendizagem que foram ali trabalhados, conquistados por cada um. Então, os instrumentos, para concluir, precisam ser diversificados, precisam ser coerentes, ou seja, eles precisam ter relação efetiva com os objetivos de aprendizagem. Não vale aquilo de uma nota de rodapé ou de uma prova né, com a intenção de avaliar uma simples memorização de alguma coisa que não tem sentido do ponto de vista do objetivo de aprendizagem. Tem que ser transparente, ou seja, não pode ser uma surpresa, é preciso que se saiba o que se está avaliando, né? Até pode ter uma avaliação, um teste, alguma coisa surpresa, esse não é o problema, mas é preciso que o objetivo seja claro, né? E que seja diretamente relacionado e indutor da conquista dos objetivos de aprendizagem da disciplina e do curso. Aí alguns exemplos, né, de avaliação. Avaliação por pares, modelos de resposta baseado nos objetivos de aprendizagem da disciplina, laboratório de avaliação, esse é muito interessante, inclusive na plataforma Moodle ou em outras plataformas. Autoavaliação reflexiva, por exemplo, por portfólio. Portfólio do estudante é um instrumento, e aí muito utilizado o portfólio digital. Avaliação escrita, avaliação oral, por webconferência, testes com correção online e feedback personalizado e automatizado. Isso é muito interessante, facilita muito o trabalho do professor. Você pode dar um feedback para cada tipo de resposta, você dá um feedback diferente. Isso às vezes tem um trabalho inicial para montagem, mas depois você tem muita facilidade em rodar isso e personalizar isso para diferentes tipos de resposta de cada aluno. Isso do ponto de vista, por exemplo, físico, presencial, complica muito, né? Mas isso são avanços que as tecnologias nos permitem, de forma relativamente simples, utilizar, por exemplo, no Moodle. Avaliação síncrona, avaliação assíncrona, processual, individual, em grupo, são algumas questões também a serem discutidas. Bom, já nos alongamos demais aqui, esse foi só uma introdução de como é que na prática a gente pode fazer um plano de ensino e pensar num planejamento de acordo com os princípios da educação digital humanizada. Leiam mais materiais, compartilhem, troquem ideias na roda de conversa e estamos aí. Um grande abraço.